O maior rio do mundo, o Amazonas, com seu fluxo abundante, carrega nutrientes ao longo da bacia, ladeada por florestas primitivas. A maioria dos produtos está em alta temperatura e extremamente quente. Umidade extrema da região equatorial. A área coberta por essas florestas é cerca de 10 vezes maior que a área terrestre da França. Agora uma nova era despontou para essas florestas adormecidas. No final da década de 1960, a Jari Florestal da Agropecuária Limitada, uma empresa brasileira envolvida em projetos agrícolas e florestais, adquiriu 3 milhões de acres de terra ao longo do rio Jari. Isso é tudo que você precisa saber. 400 quilômetros rio acima da foz do Amazonas. Essa empresa, conhecida como Joe Walker Short, desde então realizou projetos agrícolas e florestais abrangentes. A Jari plantou extensivamente melina e pinheiro caribenho. Essas espécies crescem rapidamente sob as condições equatoriais de alta temperatura, chuvas abundantes e umidade extrema. Após o plantio das mudas de melina, que se transformam em árvores adultas em 7 ou 8 anos, a Jari completou o ciclo do plantio ao corte das árvores, passando então a considerar o uso eficiente desses recursos florestais. Após estudar o mercado mundial, a Jari concluiu que a forma mais racional seria processar e fabricar celulose no próprio local e exportá-la. Por isso, a empresa decidiu então instalar uma fábrica de celulose. O grande problema era que o local proposto para a construção ficava numa região de chuvas intensas. Quando o rio sobe durante a estação chuvosa, a maior parte da floresta fica inundada. Também havia falta de fornecimento de energia elétrica necessária para construir a fábrica, além da infraestrutura, como instalações para movimentação de cargas pesadas, máquinas, equipamentos e estradas. Embora o rio Jari seja uma boa via fluvial para o transporte de materiais, há uma grande diferença no nível da água entre as estações de chuva e seca, o que dificulta o transporte constante de materiais ao longo do ano. Também era difícil, nessa região, conseguir um grande número de trabalhadores qualificados necessários para construir a fábrica. Diante desses problemas, parecia quase impossível, se fossem usados métodos convencionais, concluir a construção dentro do cronograma planejado. Para programar dentro de um curto período de tempo. O sistema de plataforma industrial, ou seja, o sistema IP, é um novo método de construção de plantas que a IHI desenvolveu. No sistema IP, as máquinas e equipamentos da planta são montados e a planta é finalizada em uma plataforma, em um estaleiro, onde há alta tecnologia, excelentes instalações e trabalhadores experientes. A plataforma, então, é rebocada até o local de operação. Lá, ela pode ser colocada em operação tanto ancorada na água, quanto instalada em terra firme. Ao ativar o sistema IP, a IHI iniciou a construção da maior planta de celulose kraft de linha única do mundo,
com capacidade de produção de 750 toneladas por dia. Pelo método convencional, era necessário um terreno vasto, como mostrado aqui, para uma planta com capacidade de produção diária de 750 toneladas de celulose. Mas o uso eficiente do espaço por meio de um design inteligente era essencial para a planta planejada para Jari. Como seria possível montar as máquinas de uma planta tão grande em uma plataforma, sem alterar a capacidade dos equipamentos ou o desempenho geral da fábrica? Para resolver esses problemas, foram realizados estudos intensivos. Ao mesmo tempo, a plataforma não poderia ser grande demais, considerando os custos de construção e reboque. Após estudos repetidos, decidiu-se dividir a planta em duas partes, a unidade de processamento de celulose e outra seção, combinando as unidades de energia e recuperação química e instalando-as em duas plataformas. Também foi decidido instalar as plataformas sobre uma fundação, em terra, no local de operação. Como as duas plataformas seriam rebocadas por oceanos durante 3 meses, foram realizados estudos sobre a estabilidade das plataformas e a resistência das máquinas contra o balanço e a rolagem durante o reboque. Antes do projeto propriamente dito, foram realizados diferentes testes. Esses testes incluíram ensaios com modelos nos tanques de comportamento em mar aberto e de manobrabilidade no Instituto de Pesquisa de Comportamento de Plataformas em Alto Mar da IHI. Também foram feitas medições nos tanques de resistência para avaliar a estabilidade direcional, o desempenho e a resistência à propulsão da plataforma. A partir dos dados obtidos nos testes e das informações meteorológicas sobre a rota proposta, foi realizada uma análise teórica para garantir a segurança da navegação. Os critérios de projeto para resistência e estabilidade foram determinados de modo que os equipamentos da planta carregados nas plataformas, bem como suas fundações e reforços, pudessem suportar o balanço e o cabeceio. Esta é a plataforma da fábrica de celulose. Ela transporta o principal componente para a fabricação de celulose. Essa plataforma tem um comprimento total de 230 metros, largura de 45 metros e peso total de cerca de 30 mil toneladas. A IHI utilizou ao máximo sua tecnologia industrial avançada e experiência em construção naval para dispor as diversas máquinas de forma compacta e eficiente na plataforma. A plataforma da usina transporta o gerador de energia e as unidades de recuperação química. Essa plataforma tem um comprimento total de 220 metros, largura de 45 metros e peso de cerca de 30 mil toneladas.
construção da fábrica de celulose por meio desse sistema IEP foi realizada através da estreita colaboração entre a Divisão de Construção Naval da IHI e a Divisão de Plantas Terrestres. Na construção das enormes plataformas, a tecnologia ultramoderna utilizada na fabricação de petroleiros gigantes foi totalmente aplicada. A mesma engenharia de excelência empregada na criação de uma moderna casa de máquinas marítima foi adotada no projeto do layout das fábricas de celulose e energia, dos equipamentos e de sua instalação nas plataformas. Para concluir a instalação de uma planta de múltiplos andares, materiais e equipamentos no menor tempo possível, o método de blocos, métodos de construção e novos processos de montagem foram empregados ali durante o festival. Os blocos individuais dos componentes foram transportados para o estaleiro de Curei e instalados na base. Deve-se enfatizar que a conclusão bem-sucedida do projeto em um período tão extraordinariamente curto só foi possível graças à avançada e sofisticada tecnologia de construção naval altamente especializada da IHI. Em outras palavras, a construção em blocos. E novos métodos de montagem. Esta é a plataforma de usina definitiva. E restam apenas os trabalhos internos para serem concluídos. A plataforma da usina é lançada. Apenas 17 meses se passaram desde a assinatura do contrato, e um curto período de 7 meses e meio desde a cerimônia de assentamento da quilha. E então o lançamento da plataforma da fábrica de celulose. Completamente dentro do cronograma. O máximo possível do trabalho foi realizado no estaleiro de Cury, para garantir a alta qualidade da planta. O único trabalho no local de operações seria conectar as duas plataformas entre si e depois para as instalações em terra. Testes adicionais foram realizados para confirmar o desempenho das máquinas da planta. Uma
rigorosa inspeção foi realizada por uma equipe terceirizada para verificar a estrutura das plataformas e confirmar que as máquinas e equipamentos atenderiam plenamente às condições de reboque. Como era possível prever corrosão devido a vários produtos químicos, foi aplicado um sistema anticorrosivo de longa duração com tinta de silicato de zinco inorgânico em combinação com tinta de resina epóxi em todos os componentes estruturais de aço das plataformas e equipamentos da planta. Dessa forma, toda a obra de construção no Japão chegou ao fim. A plataforma foi concluída em apenas 2 anos após a assinatura do contrato. No dia 1º de fevereiro de 1978. A plataforma da usina iniciou sua longa viagem para o Brasil, rebocada por rebocadores oceânicos de 16.000 cavalos de potência. Em seguida, no dia 10 de fevereiro, partiu a plataforma da planta para o Brasil, rebocada por um rebocador oceânico de 22.000 cavalos de potência. A viagem de 3 meses começou em Kure, no Japão, atravessando o Mar da China Oriental, o Oceano Índico, contornando o Cabo da Boa Esperança e depois o Atlântico Sul. E, finalmente, o Rio Amazonas, no Brasil, uma viagem de 25.000 quilômetros. Interview com Emily Bannon, que é a principal flautista da Royal Concertgebouw Orquestra em Amsterdã, da qual o Utrecht apresenta seus toques e experiências como musicista, oferecendo insight em sua carreira e sua approach à flute performance. Enquanto isso, os preparativos estavam a todo vapor no local de operações da Jay. Os trabalhos de fundação para instalar as plataformas em terra estavam sendo realizados. As condições geológicas do local foram levadas em consideração. Pilhas de madeira de uma madeira nobre especial, a maçaranduba, devem ser assentadas sobre as pilhas. A disposição das estacas foi determinada pelo peso, distribuição e resistência estrutural das plataformas. A construção das unidades terrestres, como as instalações de tratamento de água, a fábrica de produtos químicos e o pátio de armazenamento de cavacos, também avançou para serem conectadas às plataformas. Em 28 de abril de 1978, a imponente plataforma da usina surge às margens do rio Jari, 87 dias após sua partida do Japão.
essa é a primeira vez no mundo que uma usina tão gigantesca foi transferida para um local a 25 mil quilômetros de distância, em alto mar. A plataforma da central elétrica chegou e foi programada para o local de operação. Equipamentos como a caldeira de recuperação e o forno de linha não apresentaram absolutamente nenhuma alteração desde que saíram do Japão. Para ser posicionada sobre a fundação de Paio, a plataforma da usina será guiada por um trator de esteira até o canal de acesso. Dias após a chegada da usina, a plataforma da fábrica de celulose vazou para o Rio Jari. Está sendo guiada em direção ao canal de acesso. A manobra segura e pontual das plataformas da usina e da fábrica de celulose só foi possível graças aos muitos anos de experiência e tecnologia da IHI na construção naval. Durante o reboque, o comportamento de movimento das plataformas, o estresse e os fenômenos meteorológicos e marítimos foram medidos por registradores de movimento instalados nas plataformas. Os dados comprovaram que o projeto das plataformas atendia a todos os requisitos e que as fundações e reforços dos equipamentos da planta também eram suficientes. Para flutuar as plataformas e posicioná-las sobre os pilares de madeira, o portão do canal de acesso é fechado. A água é despejada para flutuar as plataformas e movê-las sobre os pilares de fundação para instalação. Em seguida, a água é drenada. As plataformas assentam-se lenta e cuidadosamente sobre as fundações e são fixadas no lugar. O cais é preenchido com água. A plataforma da usina é movida por tratores para o topo do espigão de fundação, agora submerso. Em seguida, a plataforma da fábrica de celulose é movida. O tanque de lastro é preenchido com água e a plataforma é instalada sobre o pilar de fundação submerso, com uma precisão bem dentro do valor de tolerância planejado.
foi completamente drenada. Agora, tanto a plataforma da usina quanto a da fábrica de celulose estão fixadas com segurança no lugar. Em seguida, para iniciar a operação, as duas plataformas são acopladas e conectadas às unidades em terra. As árvores de melina, agora totalmente maduras, são derrubadas para virar cavacos. Cerca de 3.000 toneladas de cavaco são necessárias para produzir 750 toneladas de celulose por dia. A madeira para celulose que foi derrubada é transportada para o pátio de Toras por uma linha ferroviária que se estende por 250 quilômetros. A madeira para celulose seria serrada em comprimentos fixos e então enviada para o descascador de tambor. Depois que a casca é retirada pelo descascador de tambor, a madeira é transformada em cavacos. Em seguida, o tamanho dos cavacos é padronizado por uma peneira de cavacos. A usina de energia e a fábrica de celulose foram integradas. Todas as unidades em terra, incluindo o pátio de cavacos, a fábrica de produtos químicos e as instalações de tratamento de água, estão conectadas às plataformas. A fábrica de celulose está pronta para entrar em operação. Fevereiro, dia 50 de 1979. Foi nesse dia que a fábrica de celulose iniciou a produção. Esse foi um curto período de 3 anos entre a assinatura do acordo com o prefeito e o início da produção. Assim, a fábrica de celulose foi concluída com o conhecimento e a tecnologia integradas da IHI, juntamente com a força combinada dos fabricantes envolvidos no Japão e no exterior. Um mês após o início da operação, começou a produção de celulose branqueada. Em 4 meses, a capacidade de produção planejada de forma razoável foi alcançada. O sistema IP, desenvolvido pela IHI, reduziu significativamente o tempo de construção de uma planta desse tipo. Também acelerou a produção em um ritmo elevado, algo nunca visto antes. As vastas, porém ainda inexploradas reservas florestais da gigantesca bacia amazônica do Brasil estão agora sendo comercializadas como celulose. Isso vai expandir a capacidade de exploração do Brasil, elevar seu nível tecnológico e contribuir para a força econômica do país. Sistema industrial.
sistema de controle desenvolvido pela Ishikawa Jima Harima Heavy Industries Co. A LPD torna a construção de plantas rápida e econômica, mesmo para regiões subdesenvolvidas do mundo, que carecem de infraestrutura, onde a industrialização é uma necessidade urgente.